Pessoal, prosseguindo aqui na série de vídeos sobre as novas regras do BPC trazidas pela Lei 14.176, que entram em vigor agora em janeiro de 2022. Aí, como a gente explicou no vídeo anterior, aumentando o campo de beneficiários do BPC, estabelecendo a possibilidade de aumento da renda per capita familiar de 1/4 para meio salário mínimo, até meio salário mínimo, dependendo aí de uma série de condições, de circunstâncias, de critérios, inclusive dependendo de regulamentação. Vou pedir para quem não assinou, não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para notificação de futuros vídeos, né? Nós vamos ter ainda mais um vídeo dessa série do BPC, números e novas regras, né? Hoje a gente vai tratar especificamente da questão do impacto fiscal, desse relatório trazido aí pelo IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado, trazendo algumas considerações aí em relação ao impacto fiscal dessas novas regras, do aumento da abrangência no orçamento da União. Como a gente falou no último vídeo, a gente já antecipou um pouco que o IFE, o Instituto Fiscal Independente, Instituição Fiscal Independente, está prevendo aí um impacto de 43 bilhões no curso de 9 anos, até 2030. Mas a gente salientou no último vídeo que esse impacto ele considera adesão nula ao auxílio inclusão. O auxílio inclusão que tem aí uma política, uma contra-fiscalidade, né? uma diminuição das despesas com o BPC. Cada beneficiário, cada usuário de auxílio inclusão, cada pessoa com deficiência que fizer jus ao auxílio inclusão é uma pessoa com deficiência menos no BPC. Então isso é muito importante de se considerar. A nota 50 do IFE, ela começa no capítulo do impacto fiscal, ela começa dizendo o seguinte, que o impacto fiscal das medidas da Lei 14.176 foi calculado a partir da diferença entre a manutenção das regras anteriores e a despesa previstas com os novos critérios. O cenário base da IFE considera o salário mínimo sem aumento real até 2026 e a partir de 27 com reajuste real pelo PIB defasado de 2 anos a partir de 2027. Os 4 primeiros anos da medida são de adesão progressiva do público-alvo, ou seja, o IFE está considerando que nem todo esse público que se situa nessa faixa de renda per capita familiar entre 1/4 e meio salário mínimo vai aderir já em 2022. E aí eles estão fazendo uma estimativa, assumindo que 25% desse público elegível aderirá ao BPC. Em 2023 e 2024, estimando que 50% e 75% dos elegíveis aderirão, e a partir de 2025, o IFE está assumindo que todo o público elegível estará no programa do BPC, ou seja, em 4 anos, o IFE está estimando que 100% desse público elegível nessa renda per capita entre 1/4 e meio salário mínimo vai aderir ao BPC. Dessa forma, os 4 primeiros anos são de aumento progressivo do impacto fiscal, elevando-se em 12,3 bilhões as despesas com o BPC no acumulado de 4 anos. Em 2025 e 2026, a despesa apresenta estabilidade, já que não há aumento real do salário mínimo, conforme a estimativa, e 27 em diante, os aumentos decorrem principalmente do aumento real do salário mínimo, registrando aí, chegando nesse número final, que o IFE está estimando em 43 bilhões nesses 9 anos até 2030 e trazendo aí um reflexo que chegaria, com as regras atuais, o IFE
projeta que chegaríamos a 0,83% do PIB em 2030 e com as novas regras e com a adesão desse público a 0,87% do PIB. Mas, e sempre é um mas, como a gente disse, essa estimativa considera uma adesão nula ao auxílio inclusão. E aí a própria nota 50, essa do IFE, ela traz 4 cenários de adesão ao auxílio inclusão. Ela traz uma adesão de 5%, 10%, 15% e 20% do público. Ou seja, essa nota 50 do IFE, ela é bem conservadora, porque vejam bem que lá na nova regra do BPC, para chegar nesses 43 bilhões de impacto, ela estima que em 4 anos 100% do público vai ter aderido. E no auxílio inclusão, ela está considerando uma faixa máxima de 20% do público. Aí considerando as questões de inclusão no mercado de trabalho, das dificuldades para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, inclusive questões de capacitismo também, né? Mas, então, essa nota 50, o relatório do IFE, ele traz ali a previsão que com 5% nós teríamos 90 mil pessoas com deficiência incluídas no mercado de trabalho e aderindo ao auxílio inclusão, com 10% 180 mil pessoas, até chegar com um nível de 20% com 360.629 pessoas incluídas no mercado de trabalho. Só para a gente ter uma noção, hoje, com a lei de cotas, nós temos em torno de 400 mil pessoas incluídas no mercado de trabalho, 400 mil pessoas com deficiência incluídas no mercado de trabalho em virtude da lei de cotas. Vocês vejam que há uma possibilidade, numa análise conservadora do auxílio inclusão, com 20% dos possíveis beneficiários do auxílio inclusão, nós já teríamos 360 mil pessoas incluídas no mercado de trabalho e passando de beneficiários do BPC para o auxílio inclusão. Então, veja que grande política pública pode ser o auxílio inclusão se ele tiver um efeito, uma adesão, né, satisfatória. Aí a nota 50 ela também traz um impacto anual do novo BPC com o auxílio inclusão. E aí a gente vê que com a entrada do auxílio inclusão, nós passamos a ter números muito mais realistas e que não são divulgados pela imprensa. Isso é uma questão interessante. A imprensa está divulgando esse impacto de 43 bilhões até 2030. Tanto a imprensa como os economistas, os comentaristas de economia, quando querem criticar o BPC, quando querem diminuir a importância, diminuir a eficácia da política pública, trazem esse dado de 43 bilhões como impacto financeiro, mas não mencionam que a consideração nula do auxílio inclusão e nem mencionam os números que estão dentro do relatório também. Esses números aqui que eu vou falar agora, eles estão dentro do relatório. O relatório, a certa medida, esclarece essa questão. No pior cenário, que ninguém adere ao benefício e o impacto decorre somente com a mudança do critério de renda, teria um aumento de 43 bilhões em relação às regras antigas, com 2,5% dos beneficiários do BPC passando a receber o auxílio inclusão, a despesa primária aumentaria 40 bilhões no acumulado até 2030, ou seja, já diminuiria 3 bilhões. No caso menos restritivo, a adesão ao auxílio inclusão cresce gradativamente até atingir 20% da população elegível a partir de 2025, o impacto primário acumulado cairia para 19,5 bilhões até 2030. Então, vejam bem, pessoal,
vejam bem como as coisas são colocadas. Nós estamos ouvindo muito esse impacto de 43 bilhões, quando na realidade, num panorama extremamente conservador e pouco otimista, em que 20% da população elegível para o auxílio inclusão ingresse no mercado de trabalho e passe a receber o auxílio inclusão, nós já teríamos um impacto primário de apenas 19 bilhões até 2030, em 9 anos. Nós estamos falando de 9 anos até 2030, um impacto de 19 bilhões. É realmente uma questão muito interessante. Com esse impacto do auxílio inclusão, com a entrada do auxílio inclusão, com esse número de 20% de beneficiários, nós teríamos uma estimativa de 0,83% do PIB. 0,83%. Ou seja, nós praticamente não teríamos impacto nenhum dessas novas regras, desse aumento da renda per capita para meio salário mínimo, e nós chegaríamos em 2030 com o mesmo coeficiente de 0,83% do PIB em decorrência dos gastos orçamentários para a execução da política toda do BPC, do auxílio inclusão. Então veja que nós estamos falando de um quadro, de uma política pública extremamente eficaz, de uma política pública que protege um público extremamente necessitado, idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência em quadro de miserabilidade total, e não teremos um impacto tão importante com essas novas regras, com essa possibilidade de aumento da renda per capita familiar, que sempre foi uma tecla que a gente bateu muito forte. Quanto mais ampla, e isso sinaliza num ponto importante, sinaliza numa questão que nós temos certeza dessa possibilidade, do aumento ainda maior da renda per capita familiar. Nós temos condições de aumentar a renda per capita familiar ainda mais e de aumentar a base do auxílio inclusão, aumentando inclusive o teto de renda máxima, que hoje está fixado pela Lei 14.176 em R$ 2.200, mas nós já temos tramitando pela Câmara dos Deputados projetos de lei prevendo um teto remuneratório até R$ 5.000, R$ 6.000 quase. Nós teríamos um aumento enorme da base de cálculo. Nós podemos incluir as pessoas com deficiência leve como beneficiárias do auxílio inclusão também. Isso vai gerar uma desoneração orçamentária com o BPC enorme, uma inclusão no mercado de trabalho muito maior, muito mais efetiva. Espero que essas informações tenham sido úteis. Foi uma satisfação ter estado com vocês em mais esse vídeo da nossa série aqui do BPC em Números. Quem curtiu o vídeo, quem chegou até aqui, tenho certeza que curtiu o vídeo, deixe sua curtida. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações aí dos próximos vídeos. Teremos no último vídeo da série a questão da judicialização do BPC em Números. Até a próxima, pessoal!